Oi, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Hoje vamos falar de soluções. Vocês sabem o que é uma solução? Eu imagino que vocês saibam. Talvez não saibam definir cientificamente, mas na prática vocês sabem. A partir do momento que a gente toma um cafezinho com açúcar, né, dá aquela misturadazinha, um chá, ou então naquele momento que você está nervoso ou nervosa, tomar aquela água com açúcar, né, aquela garapa, ali eu tenho uma solução. Então, se vocês já conhecem na prática, vamos conhecer um pouco de teoria? A aula vai começar e eu vou diminuir aqui o meu rosto um pouco, vou ficar aqui embaixo e vou escrever para vocês, tá? Então, o que é uma solução? Na química, toda solução é uma mistura homogênea. Vamos lembrar o que é isso? Uma mistura homogênea é uma mistura entre duas ou mais substâncias, por exemplo, H2O mais álcool. Eu tenho duas substâncias. É uma mistura entre duas ou mais substâncias que forma apenas uma cor ou uma fase. Eu posso usar outro exemplo de mistura homogênea. Se a gente colocar num recipiente água e sal. Esse sal ele tem que ser todo dissolvido. Eu posso colocar açúcar também. E aí, quando eu olho para o copo, eu vejo que está transparente, que a água está do mesmo jeito, como se não existisse o açúcar, o sal. Então eu vejo apenas uma fase, ok? Isso é uma solução. Não vamos esquecer que toda solução é uma mistura homogênea. Mas aí você pergunta, professor, eu não entendi. Dá outro exemplo aí de mistura. Então, uma mistura também pode ser chamada de heterogênea. Mas nesse caso, não seria a solução. Tá? Quando a gente coloca, por exemplo, óleo mais água, não importa. O óleo ele não se mistura com a água. Não tem como. O óleo tem uma densidade diferente da densidade da água. O óleo vai ficar em cima, a água vai ficar embaixo. E aqui dá para ver duas cores. Duas cores ou duas fases. Então, isso aqui, gente, não pode ser uma solução. Não é solução. E o nosso assunto agora é solução. Precisamos aprender, né, muita coisa sobre solução. E eu vou dividir aqui em vários vídeos, explicando definição e respondendo questões com vocês. Eu espero que tenham entendido essa parte, né?
Solução é uma mistura homogênea que apresenta apenas uma fase, tá? Ou uma cor. Se vocês olharem para o copo de vidro e estão vendo duas fases, já não é mais solução. Tá? É uma mistura heterogênea nesse caso. Vamos passar. Conhecendo então a solução, estou colocando aqui água mais açúcar. Vou misturar o açúcar na água e o açúcar vai desaparecer. Então, açúcar dissolvido. Teremos aqui algumas definições importantes. Tá? Vamos lá para as definições. A água vai ser chamado de solvente e o açúcar vai ser chamado de soluto. Tá? Não vamos esquecer isso. A água será o nosso solvente. Quer dizer que a função da água é dissolver o soluto, que neste exemplo é o açúcar. O açúcar vai ser dissolvido, ele vai ser misturado junto com a água. A água vai romper a ligação que existe entre as moléculas do açúcar, fazendo com que ele se misture e se dissolva. Tá? Mas o açúcar vai estar lá. Né? Ele não vai desaparecer. Ele apenas vai se transformar. Muito bem. Sabendo disso, bora para um resumo. O resumo é o seguinte. Toda solução vai ter o solvente e vai ter o soluto. É muito importante isso, tá? O solvente será a água. Nós vamos considerar como solvente universal. E o soluto sempre vai ser algum sólido, tá? Neste caso, pode ser o açúcar, pode ser o sal de cozinha ou qualquer outro exemplo, qualquer outro sólido que a gente utilize para dissolver, ok? Para ser dissolvido pela água. Legal aí? Ótimo. Espero que vocês tenham entendido. Agora eu quero fazer com vocês um experimento. Vamos falar um pouco de solubilidade. Muito bem. Nesse experimento, vamos fazer de conta que estamos num laboratório de química. Então, lá no laboratório, eu vou ter uma porçãozinha aqui de açúcar. Essa porção de açúcar eu medi, tá? Eu coloquei na balança. Pronto. Tenho lá 50 gramas de açúcar. Vou então utilizar um recipiente. E nesse recipiente eu vou colocar água.
Mas é muito importante saber a quantidade de água. Então eu vou colocar 100 ml de água. E para ficar mais fácil, eu vou dizer aqui que 100 ml também pode ser 100 gramas, tá? Não tem problema. 100 ml de água ou 100 gramas de água. E, obviamente, a temperatura, o calor, né, vai influenciar nesse processo. Vai influenciar em todo e qualquer experimento. Então, é muito importante a gente saber a temperatura que está lá nessa água, ok? Então, vamos usar água a uma temperatura de, vou colocar aqui na frente da água, 20 graus Celsius. Beleza. Então, qual é o experimento agora? Vamos misturar, né? Vamos colocar 50 gramas de açúcar neste recipiente. Lá vai eu. Desenhando aqui mal feito o recipiente. Estou colocando os 50 gramas de açúcar. Também estou colocando os 100 ml de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Misturo tudo, eu vou ter como resultado final uma solução. Esse é o meu resultado final. Tenho aqui uma solução. O que é que isso me diz, né? O que é que eu aprendi através desse experimento? Eu aprendi que a água é o solvente, o açúcar é o soluto. Nesta quantidade de água, de 100 ml, e nesta temperatura de 20 graus Celsius, o açúcar foi totalmente dissolvido, tendo aí uma solução. Pronto. Todo mundo sabe o que é uma solução, né? É uma mistura homogênea. Matou a pau aqui. Vamos para um segundo experimento. Nesse segundo experimento, vamos usar também 50 gramas, mas dessa vez eu vou usar o sal de cozinha. Vou utilizar também aquele mesmo recipiente, tá? Aquele mesmo copinho ali do experimento A. Com água. Também a 20 graus Celsius, numa mesma temperatura. Também com a mesma quantidade, ok? 100 ml. Deixa eu ver aqui. Vamos consertar. Pronto. 100 ml. Ou 100 gramas. Ok. O que vai acontecer com esse experimento? No açúcar, né, a gente já viu que o açúcar foi totalmente dissolvido. Mas e o sal? De antemão eu já aviso, o sal é mais difícil do que o açúcar para ser dissolvido. Então, vamos lá, né? Agora eu vou fazer diferente, né? Vamos colocar aqui o sal, os 50 gramas. Vamos colocar aqui junto a água. 100 ml. Na mesma temperatura, 20 graus Celsius. E o que é que vai acontecer? Nós teremos
um corpo de chão. Então, isso aqui, o que ficou no fundo do copo, vai ser chamado de corpo de chão. Ok, gente? E vamos lá, vou medir aqui esse corpo de chão. Coloquei na balança e vi que houve um aumento na massa. Não tenho, então, não tenho 100 gramas, eu tenho 114 gramas da solução. E aí, esse corpo de chão vai ter uma massa de 14 gramas. Pronto, o que foi que nós aprendemos com esse experimento? Aprendemos que nesta solução aqui vai ter um corpo de chão. E esse corpo de chão tem lá 14 gramas. Isso me diz várias coisas, tá? Por exemplo, isso me diz se a solução ela é saturada ou insaturada. Por exemplo, desculpa aí. Vamos lá. No primeiro caso, essa solução que o açúcar foi todo dissolvido, ela vai ser chamada de solução insaturada. Memoriza aí, tá? Solução insaturada, o soluto foi totalmente dissolvido. Neste outro caso, a solução vai ser chamada de solução saturada, porque o soluto ele não foi totalmente dissolvido. E aí, gente, numa solução saturada vai aparecer o coeficiente. Deixa eu escrever mais para cá. Né? Vai aparecer o coeficiente de solubilidade. Deixa eu ver a minha careta. Pronto. Coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade. Cara, o que é isso? Bora descobrir. Deixa eu voltar aqui uma página em branco, por favor, professor. Explica melhor esse negócio de coeficiente de solubilidade. O que é isso? Então, coeficiente de solubilidade. Bom, nós fizemos um experimento que tinha 50 gramas de sal. Colocamos então naquele copo, né? Misturamos então com água. E no final sobrou 14 gramas de sal. Vamos lembrar que esse 14 gramas de sal recebe o nome de corpo de chão. Corpo de chão. Aí eu pergunto,
E o sal que foi dissolvido? Então, o sal que foi dissolvido dá quanto, gente? É só fazer 50 menos 14, que dá 36 gramas. Esse 36 gramas que foi totalmente dissolvido é o limite que essa quantidade de água, que é 100 ml, nesta temperatura, que é 20 graus Celsius, é o limite que ela consegue dissolver, tá? Que consegue ser dissolvido. Essa água consegue dissolver o sal. Portanto, o coeficiente de solubilidade desta água, que nós sabemos que foi 100 ml, para esta temperatura, que nós sabemos que foi 20 graus Celsius, o coeficiente então será 36 gramas de sal. É isso. Tá? Então, nesta aula de agora, nesse momento, o que foi que nós aprendemos? Vamos voltar aqui. Nesse primeiro momento, nós aprendemos o que é uma solução. Vimos que a água é um solvente, o açúcar é o soluto, e na mistura de água com açúcar, o açúcar vai ser totalmente dissolvido. Pronto. Lembramos, né, o que é mistura homogênea e o que é mistura heterogênea. Vimos que toda solução é uma mistura homogênea. Vimos também que a água é o solvente universal e que nesse experimento, no experimento A aqui, ó, vimos que o açúcar é totalmente dissolvido e é necessário que a gente separe as informações, tá? Massa do açúcar, volume da água, massa da água, temperatura da água. É necessário separar essas informações. E no experimento B, vimos que o sal não foi totalmente dissolvido. Pegamos lá a massa do sal, a massa da água e a quantidade que sobrou, né? Nós vamos chamar de corpo de chão. Aprendemos também que numa solução onde o soluto é totalmente dissolvido, o nome dessa solução é solução insaturada. Vimos que quando o soluto não é totalmente dissolvido, duas coisas aparecem aí. Primeiro, a solução recebe o nome de solução saturada e teremos agora um coeficiente de solubilidade. Aprendemos que o coeficiente de solubilidade é aquela quantidade limite de soluto que foi dissolvida, né, pela água. Então, no experimento que nós fizemos, 50 gramas de sal misturado com 100 ml de água formou um corpo de chão de 14 gramas. 14 gramas não foi dissolvido, é o corpo de chão. E quanto foi dissolvido de sal? Aí é só subtrair 50 menos 14, foi dissolvido 36 gramas de sal. Então, esse 36 é o coeficiente de solubilidade para a água numa temperatura de 20 graus Celsius para 100 ml de água. Bom, se vocês gostaram da aula, deem um like e se inscrevam no meu canal. Qualquer dúvida, podem escrever aí nos comentários, ok? Essa foi a nossa primeira aula sobre soluções. Até mais. Então, até a próxima aula. Fui.